Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Viviane. A gente vai corrigir juntos a tarefa do professor Vili de literatura sobre parnasianismo, tá? Então estamos aí na apostila 12, a partir do módulo 70, a partir da página 55, tá bom? Então vamos lá. Os exercícios que ele indicou, eu selecionei alguns para a gente comentar e corrigir juntos, tá bom? O primeiro exercício é do módulo 70, exercício 6. Com base nos temas e nas atitudes parnasianas, é correto afirmar que... Pessoal, quais as principais características do parnasianismo que nós precisamos relembrar para responder esses 3 primeiros exercícios? Primeiro, o parnasianismo cultuava a forma do poema e havia um distanciamento do sentimentalismo e de conflitos sociais, ou seja, uma negação de ideais românticos e realistas. Tá? Ao contrário disso, eles prezavam pela objetividade temática e culto à forma, ao racionalismo e à estética perfeita. No exercício 6, a alternativa que sintetiza tudo isso é a alternativa D. Poesia parnasiana envolve preciosa elaboração, como a criação de uma joia por um ourives. Tá? Então, o poema era realmente, esse processo criativo do poema era muito minucioso para o poeta parnasiano. Tá? Então, a alternativa D é correta. Exercício 7. Pedia para que nós encontrássemos a alternativa falsa, tá? Gente, já de cara, aqui a alternativa D está escrito: o parnasianismo foi precedido pelo simbolismo. Isso não está correto, porque o simbolismo foi uma escola literária contemporânea ao parnasianismo. Tá? O parnasianismo, o realismo, naturalismo e simbolismo são manifestações literárias contemporâneas, tá? Então, não foi precedido pelo outro, tá? Então, a alternativa D está errada. Todas as outras trazem informações corretas. Exercício 12. O ideal parnasiano do culto da arte pela arte, significa que o objetivo do poeta é criar obras que expressam. Gente, o que significa arte pela arte? Justamente essa objetividade temática e culto à forma, tá? A estética perfeita. A alternativa que traz aqui até a questão da beleza, que é um ideal clássico retomado pelos parnasianos, é a alternativa E, que ela fala o belo criado pelo perfeito uso de recursos estilísticos. Através do estilo do poema, a forma o tornava belo. Esse era o ideal parnasiano, tá bom? Vamos pular para o módulo 71 agora, o exercício 12. Esse exercício, pessoal, ele trazia um fragmento de teoria literária, né, do livro A Literatura Portuguesa, e pedia para que nós interpretássemos esse texto e achássemos, primeiramente, de que escola literária ele está falando. Óbvio que, pelo nosso objeto de estudo, é o parnasianismo, mas se nós lêssemos facilmente, nós identificamos o parnasianismo, que a arte procuraria a beleza e a verdade que existiriam nos seres concretos e não no sentimento do artista. Então, a negação no sentimentalismo, a valorização do racional e do concreto, tá? Então, facilmente nós chegamos aqui no parnasianismo. Só que há 2 alternativas que falam sobre o parnasianismo. Então, vamos analisar as 2. A alternativa C afirma: parnasiana, cuja preocupação com a objetividade a opõe ao subjetivismo romântico. O texto deixa claro que essa literatura não se impôs na cena literária portuguesa. Essa alternativa, pessoal, está correta. Por quê? Há uma negação, né, do subjetivismo romântico e preocupação com a objetividade. E sim, o parnasianismo ele não se impôs como uma escola literária portuguesa. Ele se desenvolveu mais no Brasil, tá? Então, a C está correta. A D está errada, porque ela fala que a liberdade de expressão e compromisso social. O parnasianismo não prezava pela liberdade de expressão e nem pelo compromisso social. Esses são ideais românticos e realistas, né? Respectivamente aqui. Então, há, ao contrário, uma negação do compromisso social na poesia parnasiana, tá? Então, a D está errada. Correto, alternativa C. Continuando no módulo 71, os exercícios 14 e 15 falavam sobre uma crônica. Então, são exercícios mais de interpretação de texto do que da escola literária parnasianismo propriamente dito. É uma crônica do Olavo Bilac, tá? Então, por isso que ela tem relação com o nosso estudo aqui.
O exercício 14 perguntava: a estrutura do texto mescla elementos dissertativos a propósito da prostituição infantil com uma parte propriamente narrativa que focaliza certos fatos vividos diretamente pelo narrador. E aqui ele pergunta basicamente, pessoal, qual é o trecho desses aqui que ele coloca que é basicamente narrativo. O trecho narrativo aqui é o trechinho exposto na alternativa E, que é o seu vulto fugia já pequenino, quase invisível na escuridão, que mostra uma impressão do autor a respeito de um fato, tá? Narrando alguma coisa. Então, a alternativa E correta. A 15 era a interpretação de texto pura. Qual dessas alternativas aqui o texto me dá a informação? A única informação dada pelo texto, gente, é a informação contida na alternativa B, que fala: o narrador ficou muito tempo a olhar o vulto da menina, que se perdia na escuridão da noite. Até porque quando ele começa a narrar as impressões que ele tem a respeito daquele vulto e começa a refletir sobre aquilo, nós conseguimos ver que ele ficou muito tempo a olhar o vulto da menina, tá? Então, as outras alternativas nós não podemos afirmar a partir da leitura do texto. Então, a única correta é a alternativa B aqui, tá bom? Vamos agora para o módulo 72. Era sobre os dois primeiros exercícios que nós vamos resolver, o 10 e o 11, falam sobre esse soneto aqui do Raimundo Correia, chamado As Pombas. É bem bonito, vocês devem ter lido, né? Ele é muito poético. Os dois últimos versos do poema. Então, vamos lá para os dois últimos versos que falam assim: fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Eles quem, pessoal? Os sonhos. O eu lírico aqui, ele faz uma comparação, uma metáfora, né? Metaforicamente, ele compara as pombas com os sonhos, tá? Então, as pombas aqui voltam aos pombais, mas os sonhos não voltam ao coração. Isso revela uma visão pessimista. A alternativa que fala dessa visão é a alternativa E. Então, uma visão pessimista da condição humana em relação à vida e ao tempo. Por que ao tempo? Porque à medida que o tempo passa, os sonhos se vão, tá? Assim como as pombas que voam, mas as pombas voltam e os sonhos não. O exercício 11 era tranquilo, né? Ele pergunta, aí uma equivalência entre os dois quartetos e os dois tercetos. É correto afirmar que as pombas metaforicamente representam. Eu já falei, mas isso fica bem claro aqui no segundo verso do primeiro terceto, que ele fala: os sonhos, um a um, célebres voam. Tá? Os sonhos voam assim como as pombas. Então, ele compara as pombas aos sonhos aqui, alternativa B correta. O último exercício, ainda do módulo 72, é o exercício 12, que fala sobre um fragmento, também de um soneto do Raimundo Correia, chamado Mal Secreto. Então, e ele pergunta aqui, esse aqui dá pra gente ler que é curtinho: se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Qual é a mensagem, gente, que esse trechinho aqui nos passa? Ver através da máscara da face significa ver além da aparência, ver além daquilo que está aparentemente visível, né? Enxergar a essência. Se nós conseguíssemos ver além da aparência, nós não teríamos a inveja que nós temos, né? Na visão aqui do eu lírico. Nós teríamos talvez piedade de alguém, de algumas pessoas que dão mais valor à aparência do que à essência. Então, a sinal alternativa que exprime a oposição fundamental do texto é essa oposição que eu já falei, que está aqui expressa na alternativa D, essência versus aparência. Então, aqui estão as respostas para vocês. Pessoal, espero ter ajudado. Continue firme nos estudos e até a próxima.